Olá! Para quem investe ou acompanha o mercado, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar, em um conjunto de análises em vídeo, foco ao mercado financeiro aqui do Brasil e algumas empresas específicas, né? Isso. Nossa missão é extrair os principais insights, sabe? Entender as estratégias, os desafios de cada uma e, claro, identificar as oportunidades que essas fontes estão apontando. Tudo baseado só assim no que a gente recebeu de material. Exatamente. E olha, as fontes de hoje são bem variadas. Cobrem desde gigantes que estão passando por reestruturação, tipo a CVC, até novatas, setor de cripto. A gente vai ter análise setorial, visão de gestor, enfim. Certo. A ideia é organizar isso tudo e destacar o que parece crucial para a tomada de decisão, né? Mesmo quando tem visões diferentes, o que acontece bastante. Ótimo. Então vamos começar. Que tal pela CVC, CVCB3? Uma empresa nossa com décadas de história no turismo, super conhecida pelos pacotes, né? Mas parece que está numa fase de grande mudança agora. É isso mesmo. Uma das análises que a gente viu mostra a CVC tentando, juntar a força das lojas físicas, são 1.500, muitas em cidades menores onde ter a loja ainda faz diferença, né? Com o digital, usando WhatsApp, até inteligência artificial para personalizar as ofertas. Mas essa tentativa de reinvenção vem depois de uns anos bem difíceis para ele, certo? Muito difíceis. Uma fonte mencionou, por exemplo, a Operação Zelotes, lá em 2018, ligada ao fundador. Depois, erros contábeis em 2019. E aí veio a pandemia em 2020, que foi, devastadora para o setor. Nossa, sim. Exato. Forçou aumento de capital, renegociação de dívida, foi complicado. Aí, em 2023, teve o retorno da família fundadora e a chegada do CEO Fábio Godinho. A visão que passaram é que foi um esforço para, arrumar a casa. Entendi. E a estratégia agora não é só pacotes tradicional, né? Tem mais coisa. Não, estão diversificando. Uma parte importante da receita, uns 20% segundo o material, já vem do B2B, da venda para outras agências parceiras. Ah, interessante. E tem uma aposta forte no luxo. Relançaram a marca visual com um ticket médio bem mais alto, sabe? Coisa de R$15 mil, para buscar um público com mais grana e margens melhores. Faz sentido. Mas, como você disse, nem tudo são flores. Quais os desafios que as fontes apontam? Olha, as fontes batem muito na tecla dos riscos. A dívida alta ainda preocupa os analistas. É um ponto crítico. Uhum. E a concorrência das agências online, as OTAs, né? Decolar, que agora está com a Prosus dona do iFood. Booking, Airbnb, que está até entrando em experiências. Essa briga é forte. Imagino. A CVC aposta na capilaridade dela, na resiliência. A gente viu outras grandes que ficaram pelo caminho, né? Hotel Urbano, 123 milhas. Então o sucesso da CVC, segundo essas análises, depende muito desse equilíbrio aí, entre o tradicional, o físico e o novo. Digital, corporativo, luxo. É um jogo delicado. Com certeza. Mudando de setor agora, vamos dar uma olhada no Banco do Brasil, BBAS3. As fontes indicam um 2025, bem turbulente para as ações do banco. O que aconteceu ali? Nossa, foi um ano de muita volatilidade para a BBAS3. As ações chegaram a cair de R$30 para R$18, né? Depois deram uma recuperada, foram para a faixa dos R$22. Sim. As análises que a gente viu apontam vários fatores para a queda inicial. Principalmente resultados fracos no primeiro semestre de 2025. E o grande vilão aí foi a crise no agronegócio. Ah, o agro de novo. Exato. Quebra de safra, juro alto, Selic 15%, dificultou muito o pagamento dos empréstimos rurais. E como o BB tem 60% desse mercado de crédito rural, o impacto foi direto na veia.
A inadimplência disparou. E isso obrigou o banco a tomar medidas que afetaram o lucro, imagino. Exatamente. O banco teve que aumentar muito as provisões para devedores duvidosos, a PDD, e isso comeu uma parte grande do lucro. Uma fonte falou numa queda de 60% no resultado do segundo TRI comparado com 2024. Nossa, 60%? É muita coisa. Muita coisa. E para ajudar, ainda teve uma regra nova do Banco Central que exigiu reconhecer as perdas mais rápido, né? Empréstimo com mais de 90 dias de atraso já tinha que provisionar mais. Pressionou ainda mais. Entendi. Mas as ações deram uma recuperada depois, né? Teve uma fonte, acho que do mestre da riqueza, que trouxe uma visão mais otimista, não foi? Sim, essa análise foi mais otimista. Ela atribuiu a recuperação a algumas coisas. Primeiro, uma ajuda do governo via BNDES, né? Aqueles 12 bilhões de reais para facilitar a renegociação das dívidas rurais. Certo. Segundo, uma resolução do CMN, Conselho Monetário Nacional, que permitiu classificar essas dívidas renegociadas de um jeito mais suave no balanço. Isso aliviou a pressão para fazer provisão imediata tão pesada. Ah, tá. Deu uma aliviada contável, digamos assim. Isso. Esse analista também citou o fluxo de gringo entrando, atraído pelo Brasil mais barato, e a liquidez da ação do BB. E até a fala da CEO, Tarciana Medeiros, prevendo melhor a partir do quarto TRI. Ele parecia confiante, achando mais provável voltar para os R$ 30 do que cair para 15 de novo. Disse até que comprou na baixa. Interessante essa visão. Mas você mencionou que tinha visões conflitantes, né? Tinha. E é fundamental mostrar o outro lado. Teve uma análise bem dura vinda do Market Makers. Eles também tiveram uma entrevista com o CEO da Quineia e o quadro que pintaram foi bem mais sombrio para o BB. Sério? E quais foram os pontos dessa visão mais pessimista? Olha, essa outra análise focou muito na dimensão do problema. Ela destacou que a projeção de lucro para o ano de 2025 foi cortada quase pela metade, de 36 bilhões para 20 bilhões. Uau! E a carteira de crédito prorrogada do agro, que é basicamente a inadimplência ali escondida, explodiu. Foi de 10 bilhões para 77 bilhões, é um número gigantesco. 77 bilhões! E só os atrasos mais recentes, de 15 a 90 dias, no segundo trimestre já somavam mais de 20 bilhões de reais. Então, com esses números, a análise argumenta que aqueles 12 bilhões de ajuda do governo parecem insuficientes. Faz sentido, olhando por esse lado. A previsão deles é de um terceiro trimestre ainda fraco, e o quarto TRI pode piorar com inadimplência crescendo também nas pequenas e médias empresas, que sofrem com o juro alto. E essa visão mais crítica falou alguma coisa dos dividendos? Que sempre foram um atrativo do Banco do Brasil, né? Falou, e esse é um ponto central dessa análise pessimista. Com a redução do payout, que é a fatia do lucro distribuída, para 30%, e com o lucro estimado nesses 20 bilhões, o dividend yield projetado cairia para uns 5,5%. Ah, baixo para um banco como o BB, né? Essa fonte considera baixo, sim. Ficaria atrás dos pares privados, tipo Itaú, Santander, Bradesco, e eles são céticos quanto a uma recuperação forte do lucro já em 2026, por causa desses problemas de crédito que devem continuar. Questionam até o valuation atual se esses 5x lucros se justificam. E teve algum outro risco mencionado? Um risco externo, talvez? Teve sim. E é um ponto bem importante que essa análise levantou. Um risco que, segundo eles, não estaria no preço. Relacionado à Lei Magnitsky. Lei Magnitsky. O que é isso? É uma lei americana que permite sanções contra pessoas ou entidades envolvidas em corrupção ou abusos de direitos humanos. A análise não entrou em detalhes de como isso poderia afetar o BB, mas alertou para um impacto que poderia ser severo e imprevisível caso essa lei fosse aplicada de alguma forma ligada ao banco. Nossa, que complicado. E eles alertam que a base de acionistas de varejo, que sempre foi muito atraída pelos dividendos altos do BB, poderia reagir bem mal a essa combinação, yield menor e esses riscos adicionais aparecendo. Então, assim, fica muito claro que as fontes têm visões radicalmente opostas sobre o futuro do BBAS3. Um cenário bem complexo mesmo. Bom, saindo dos bancos e indo para a indústria,
tivemos notícias importantes sobre a Embraer, a MBR3, né? Um pedido grande foi anunciado. Sim, uma notícia de bastante impacto que apareceu nas fontes. A Embraer fechou um pedido firme, confirmado, de 4,4 bilhões de dólares com a Avelo Airlines lá dos Estados Unidos. 4,4 bilhões. É bastante coisa. Para 50 jatos 695 E2. E ainda tem opção para mais 50 jatos, o que poderia dobrar o valor do contrato, chegando a 8,8 bilhões de dólares. As entregas começam já em 2027. É um marco importante, sabe? Consolidar a entrada do E2, que é a nova geração de jatos da Embraer, no maior mercado do mundo, o americano. Excelente para a Embraer. Mas as fontes comentaram algo sobre a reação do mercado. As ações subiram muito com a notícia. Então, aí que está o curioso. Analistas de bancos grandes, tipo JP Morgan e Itaú BBA, avaliaram o negócio como super positivo. Estimaram que a carteira de pedidos da Embraer ia chegar perto de 30 bilhões de dólares. Mas as ações tiveram uma leve queda no dia do anúncio. Ué, por que será? Pois é, uma das interpretações que apareceu foi que a expectativa já estava muito alta, sabe? Talvez o mercado esperassem ainda mais ou alguma condição específica do negócio. De qualquer forma, o cenário geral para a Embraer, segundo as análises, continua positivo. Ah, bom. A empresa tem mostrado força, superou aquelas brigas comerciais nos Estados Unidos e parece que está até se beneficiando dos problemas que a Boeing está enfrentando lá fora. E o desempenho das ações reflete isso, né? As fontes citaram valorizações bem expressivas em 2025 e nos últimos 2 anos. Entendido. Vamos agora dar uma olhada nas small caps. Uma das fontes, acho que do Adam Paulo, analisou algumas delas. Começando pela JHSF, JHSF3. É do setor imobiliário de alta renda, certo? O que essa análise destacou nela? Foram, primeiro, o valuation. Considerou muito atrativo, com a ação negociando bem abaixo do valor patrimonial, tipo 40% de desconto e múltiplos como preço-lucro baixos. 40% de desconto é bastante. Bastante. Segundo, o crescimento forte de lucro que eles reportaram no último trimestre. Embora ele tenha feito a ressalva que uma parte disso veio de reavaliação contábil dos imóveis, os tais PPIs, mas o EBITDA operacional também cresceu bem, mais de 20%. Certo. E dividendos? Aí foi outro destaque. A JHSF paga dividendos mensalmente, né? E a projeção de yield, segundo essa análise, era superior a 10%. Com um payout baixo, tipo 22% do lucro para pagar o yield atual de 7%, isso sugere que a empresa tem saúde financeira para manter os pagamentos, sabe? Interessante esse yield projetado. Sim, ele classificou como de baixo risco e com um bom potencial de crescimento nessa avaliação específica. Colocou até como a segunda mais desvalorizada do Ibovespa, pelo critério lá do preço justo de Graham. Ok. E nessa mesma análise, ele falou de outra imobiliária pequena, a Mitre, MTRE3. Qual foi a visão sobre ela? A Mitre também foi destacada principalmente pelo valuation, que ele considerou extremamente baixo. Falou em 60% de desconto sobre o valor patrimonial, PL de 7 vezes. É uma ação com preço nominal baixo, que acaba atraindo muito a pessoa física, né? Sim, o preço baixo chama atenção. E a projeção de dividend yield também era alta, na casa dos 13%. O foco da Mitre é mais São Paulo, segmento de média a alta renda, e ela tem conseguido crescer receita de forma consistente, segundo a análise. Mas sempre tem um mas, né? Teve algum ponto de atenção, de cautela? Teve sim. A análise ponderou que esse desconto todo no preço reflete riscos importantes. O principal ponto de atenção foi o endividamento. A relação dívida líquida sobre EBITDA estava em 4,5 vezes. Alto, né? Para uma empresa de esporte. Considerado alto para esse setor e para o tamanho dela, sim. Além disso, as margens e a rentabilidade foram apontadas como baixas. A interpretação que essa análise deu foi que a Mitre parece estar mais focada em ganhar mercado agora, talvez sacrificando um pouco o lucro no curto prazo. É vista como uma aposta em crescimento futuro, mas com um risco relevante por causa dessa alavancagem. Entendi. Uma aposta com mais risco. Essa mesma fonte do Adam Paulo olhou um portfólio maior de small caps, né? Você poderia dar um resumo rápido das outras que ele comentou? Claro, de forma bem resumida do que ele falou nesse portfólio. Banco Paine, PNE 4,
Valorizou bastante, mais de 70%, com crescimento de receita, mas o yield caiu e já negocia com prêmio sobre o valor patrimonial. Kepler Weber, KEPL3. Essa está sofrendo com um momento ruim do agro, né? Resultados e projeção de dividendos fracos. Uhum. Vulcrabras, VULC3. Essa mostrou forte crescimento de resultado e uma boa projeção de dividendos, acima de 8,6%. Irani, RANI3, de papel e celulose. Parece estar se recuperando em 2025, com valuation que ele achou atrativo e yield projetado também bom, na casa de 8,4%. Certo. Semin, que provavelmente é a CSN Mineração, está impactada pela queda das commodities, teve prejuízos recentes, mas o histórico de dividendos é alto e a projeção ainda indica um yield razoável. Soja 3, boa safra, parece em momento mais complicado resultados de dividendos fracos. E por último, Metal Leve, Leve 3. Essa se destacou pelo ROE, o retorno sobre patrimônio, altíssimo, mais de 70%, e bom histórico e projeção de dividendos entre 8% e 11%, apesar de ser uma microcap. Bastante informação sobre as small caps. Mudando um pouco o foco para a gestão de investimentos. Uma das fontes trouxe uma entrevista com o CEO da Quiné Investimentos, certo? O que deu para tirar de interessante dali? Sim, a conversa com o Márcio Verri, lá no Market Makers, trouxe uma visão interessante sobre investir aqui no Brasil. Ele argumentou basicamente que as melhores oportunidades por aqui surgem justamente por causa do ambiente que é mais desafiador, né? Que acaba afastando muito competidor internacional. É um ponto de vista. Ele enfatizou muito a importância da cultura interna da gestora, de ter uma visão de longo prazo e não ficar só focado na performance de 12 meses, e de ter processos bem definidos, robustos. Citou a presença do Itaú como sócio como algo que traz estabilidade. É uma defesa, no fundo, de como uma gestão de qualidade pode achar valor mesmo num cenário complexo como o nosso. Entendi. Falando em controle, estrutura de acionistas, uma análise do Thiago Reis comentou sobre a Neo Energia, Neo E3. A Iberdrola aumentou a participação lá, né? O que isso muda para o investidor? Exato. A análise explicou que a Iberdrola, que já era controladora, comprou a fatia grande que a Prev tinha. A Prev é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Com isso, a Iberdrola passou a ter quase 84% da Neo Energia. Ah, ficou com quase tudo. Quase tudo. Isso, por um lado, simplifica a gestão, né? Consolida o poder na mão de um só. Mas, por outro, elimina um contrapeso importante que a Prev representava ali na mesa. Certo. E o ponto principal que a análise levantou é que isso aumenta muito a chance de, no futuro, a Iberdrola fazer uma OPA, uma oferta pública de aquisição, para fechar o capital da Neo Energia. Por quê? Vai depender do preço que oferecerem lá na frente, né? Entendi. Ficar de olho nisso, então. Ainda com o Thiago Reis, ele comentou sobre a Vale 3, né? Parece que ela reduziu os investimentos previstos. Isso foi visto como bom ou ruim? A interpretação da análise dele foi positiva. A Vale deu uma reduzida na previsão de investimentos, o CAPEX, para 2025, principalmente na área de metais básicos. O motivo citado foi a demanda global mais incerta, especialmente vinda da China. O investimento em minério de ferro, que é o carro-chefe, foi mantido. E por que isso seria positivo? A visão é que, ao botar o pé no freio em investimentos com retorno mais duvidoso nesse momento, a Vale preserva a caixa, isso aumenta o fluxo de caixa livre e, consequentemente, abre mais espaço para distribuir dividendos para os acionistas. Foi visto como uma decisão prudente, sabe? Dado o cenário. Faz sentido. E sobre outra elétrica, a Copel CPLE6. O Adam Paulo analisou ela também, né? Analisou. E nesse caso, a visão foi mais cautelosa. Apesar da Copel ter anunciado uma nova política de dividendos, prometendo distribuir no mínimo 75% do lucro e ter planos para unificar as ações PN e ON, a avaliação dele foi de que a empresa parece cara. Cara comparada a quê? Comparada a outras elétricas como CEMIG e CPFL, a projeção de dividend yield para a Copel, que ficou ali por volta de 6,5%, foi considerada meio baixa para quem busca mais no setor elétrico, tipo 8% ou mais. E a rentabilidade e as margens da Copel também foram vistas como inferiores às desses pares, nessa análise específica. Entendi.
Então talvez não tão atrativa quanto outras do setor, na visão dele. Exatamente. Ok. Passando rapidinho pelo setor de petróleo. A fonte do Thiago Reis trouxe alguma novidade sobre a produção brasileira? Falou da Petrobras, PETR4? Falou sim. O destaque foi um recorde histórico de produção de óleo e gás no Brasil, que ultrapassou 5 milhões de barris por dia em julho, um número bem expressivo. Nossa! E o que está puxando isso? Principalmente o pré-sal e a tecnologia que a Petrobras desenvolveu. A tendência que ele apontou é de crescimento contínuo da produção nos próximos anos, não só da Petrobras, mas também de outras empresas, como PetroRio, PetroRecôncavo. Isso é bom para a receita, imagino. Sim, positivo para as receitas das empresas e para a arrecadação do governo. O ponto de atenção é o preço do petróleo, que tem caído e pressiona os resultados, mas o aumento do volume de produção ajuda a compensar um pouco essa queda no preço. Entendi. E no mundo cripto? Algum movimento relevante que as fontes lá do Times Brasil pegaram? 2 pontos chamaram a atenção ali. Primeiro, a estreia na Nasdaq, a bolsa de tecnologia americana, da American Bitcoin, uma empresa que tem ligação com o Eric Trump. Ah, da família Trump. Isso. A estreia foi volátil, mas a análise destacou que ter um nome como Trump associado pode trazer mais visibilidade e, para alguns, até uma certa legitimação para o setor cripto, né? Pode ser. E o segundo ponto? O segundo foi mais uma recomendação geral de investimento em cripto, que veio da CNBC através do Times Brasil. A linha continua sendo de cautela. Alocação uma pequena parte da carteira, tipo 5 a 20%. Dentro dessa alocação, concentrar a maior parte em Bitcoin, uns 70, 80%, e para diversificar em altcoins, ser muito seletivo, estudar bem, focando talvez em Ether, Solana ou projetos bem específicos como o Hyperliquid. Nada de sair comprando qualquer coisa. Cautela e estudo, então. Para fechar essa rodada, tecnologia aqui no Brasil. O que as fontes comentaram sobre IA e outras coisas? A gente viu notícias sobre o lançamento do Puria, que é o assistente de IA do Google aqui no Brasil. E também uma parceria da OpenAI, a dona do ChatGPT, com a Claro, para oferecer o ChatGPT Plus. A IA chegando com força total. Total. A análise do Times Brasil via CNBC levantou uma questão interessante e até preocupante. À medida que a gente usa mais a IA para ter respostas diretas, o tráfego que ia para as fontes originais da informação tende a cair. Isso pode ter consequências. Sim, para quem produz conteúdo, né? Exato. E outro ponto crítico que eles levantaram foi o risco das alucinações da IA, que é quando ela inventa fatos, comete erros ou até reforça vieses. Isso é um problema sério tanto para os usuários quanto para as empresas que começam a depender dessas ferramentas para automação. É verdade, um risco a se monitorar. Bom, fizemos um belo passeio por várias análises, empresas, setores. Diante disso tudo, e lembrando sempre que as fontes tiveram visões bem diferentes em alguns casos, né? Qual seria a síntese? Que oportunidades de investimento se destacaram mais segundo o material que a gente analisou aqui? Ótima pergunta. E é crucial reforçar isso que você disse. A gente está só refletindo o que foi apresentado nas fontes, com os riscos e potenciais que elas apontaram. Isso aqui não é de forma alguma uma recomendação nossa, da gente. Combinado. Dito isso, tentando sintetizar o que as análises mostraram, a JSF3, apareceu numa das análises, a do Adam Paulo, como uma oportunidade que ele considerou particularmente interessante. E quais foram os critérios que ele usou para chegar a essa conclusão? Os critérios destacados foram, primeiro, o valuation, que ele viu como muito descontado, aquele preço sobre valor patrimonial baixo, PL baixo. Segundo, o crescimento recente dos resultados, que foi robusto. Terceiro, a alta lucratividade que ele percebeu na empresa e a capacidade de pagar dividendos, indicada pelo payout baixo. E quarto, a projeção de dividend yield, que era superior a 10% e ainda com pagamentos mensais. Foi essa combinação de fatores desconto, crescimento, dividendos, que fez ela se destacar nessa análise específica. Entendi. Desconto, crescimento e dividendos altos projetados. E o Banco do Brasil, BBAS3, com aquelas visões tão opostas, como fica a síntese baseada nas fontes? Para o BB, a síntese é bem mais complexa, porque reflete exatamente essa briga de narrativas nas fontes.
De um lado, a gente teve uma análise, a do mestre da riqueza, que sugeriu uma oportunidade de compra. E os critérios para essa visão otimista? Os critérios seriam, primeiro, o preço da ação considerado barato depois da queda forte. Segundo, os catalisadores positivos, como a ajuda do governo para o agro e as novas regras do CMN que aliviaram as provisões. E terceiro, o fluxo de investidor estrangeiro que ele mencionou. Ok. E a visão pessimista? Do outro lado, a análise do Market Makers aponta para muita cautela, talvez até venda. Os critérios para essa visão são bem diferentes. Primeiro, a profundidade real dos problemas no crédito do agro, com NPLs altos e aquela carteira prorrogada gigante de 77 bilhões de reais. Segundo, a possível insuficiência da ajuda do governo diante do tamanho desse problema. Terceiro, o dividend yield projetado, que agora ficaria abaixo dos bancos privados. E quarto, aquele risco externo relevante e que talvez não esteja no preço, da lei Magnitsky. Entendi. Então, assim, a recomendação que se pode tirar das fontes para o bebê depende totalmente de qual conjunto de critérios e qual cenário o investidor acha mais provável de acontecer. Não tem consenso nenhum ali. Perfeito. Acho que ficou claro. E vale sempre o lembrete, né? Nossa análise aqui é uma curadoria do que as fontes apresentaram. A decisão final de investir é sempre de cada um, baseada na própria pesquisa, no próprio perfil de risco. Exatamente. E talvez isso deixe a gente com uma reflexão final, né? Nesse mundo com tanta informação, tanta análise, às vezes conflitantes, especialistas com visões completamente opostas, como que quem investe consegue filtrar esse ruído todo e construir a própria convicção? Qual o peso de entender não só a informação, mas também quem está produzindo essa informação, com que método, talvez até com que interesse por trás? Questões fundamentais mesmo para a gente continuar pensando. Agradecemos muito a companhia de todas e todos nesta exploração. Desejamos ótimos estudos e decisões bem informadas aos investidores do futuro.